Olá amigos e amigas do canal Produte, estamos novamente aqui em Novo Horizonte, São Paulo, terra de prosperidade de pessoas que têm a veia do empreendedorismo rural. E a conversa de hoje é com o Diogo Castilho, do DC Confinamento. Vamos falar um pouquinho mais sobre o mercado de exportação e coisas muito importantes para o nosso setor. Você quer saber um pouquinho mais sobre isso? Sai daí não, que é logo depois da vinheta. Não esqueça de fazer as suas inscrições no canal Produte e ativar o sininho para receber os nossos novos vídeos assim que forem postados. Se você gostou, dá um like, é muito importante, ajuda o canal e divulga as informações que nós trazemos aqui com tanto carinho para vocês. Diogo Castilho, seja muito bem-vindo ao canal Produte. Obrigado, é uma honra estar aqui junto com vocês. Vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso mercado de exportação de animais vivos. Você que atua muito em confinamento há muitos anos, em pecuária, e está muito envolvido com isso. E eu quero ir logo na veia, porque aqui é na veia, a conversa tem que ser produtiva. Diogo, fala pra gente um pouco mais qual é o tamanho do mercado global de exportação de animais vivos hoje. O mercado global hoje de animais vivos, ele está em torno de 5 milhões de animais. 5 milhões de animais. É um volume já expressivo e que, surgindo novas demandas, como estão surgindo, só temos o Brasil com a capacidade de suprir esse mercado. Tamanho filão, né? É um negócio muito grande. Em relação a isso da demanda global, fala um pouquinho mais dos novos países e desses novos mercados que a gente tem por aí. Está abrindo novos protocolos, principalmente na Ásia. Agora saiu Vietnã, está vindo aí atrás Malásia, Indonésia, Arábia Saudita, Egito, que já estava aberto, mas está voltando com força. Então é um mercado que está retomando a sua plenitude e provavelmente tentando ultrapassar esses números e sem muita capacidade ou muita alternativa de uma melhoria de oferta, a não ser pelo lado do Brasil. Isso aí é importante, né? Qual que é o tamanho que o Brasil pode atingir nesse mercado? Já falamos sobre isso. Como eu disse anteriormente, esse mercado é de 5 milhões de animais. O Brasil seguramente pode atingir 2 milhões de animais, tem capacidade de atingir 2 milhões de animais, ou seja, 40% do mercado global e assumir a liderança desse mercado. Você falou de 2 milhões, uma capacidade de atingimento em relação aos 5 milhões de animais que a gente tem aí no mercado. E São Paulo, nós estamos aqui em São Paulo, qual que é o tamanho desse mercado de São Paulo em relação ao Brasil, desses 2 milhões? São Paulo tem capacidade de, pelo menos, fazer quase 50% do que o Brasil representa, pela capacidade das estradas, das rodovias, de mais portos, e com os estados vizinhos. São Paulo se beneficia de Minas, de Goiás, do MT, do Mato Grosso do Sul, Paraná, aonde, principalmente Mato Grosso do Sul, que é onde já tem um serviço aí de longo prazo de novilho precoce de animais de cruzamento. E esse mercado, Diogo, em relação aos concorrentes que nós temos internacionais, como é que são as regras? São as mesmas daqui do Brasil ou elas são diferentes? Isso é um assunto muito importante. A OIE, as regras internacionais são iguais para todos. Porém, existem países que criam as suas normativas que têm que estar adequados às regras internacionais. Por exemplo, a última instrução normativa do MAPA, a instrução normativa número 15, ela, de certa forma, ela prejudica um pouco a exportação de São Paulo e do Brasil, porque ela permite somente 8 horas de translado até o porto, sendo que o lugar mais rigoroso hoje é a União Europeia, que permite até 14 horas, o México 16 horas, os Estados Unidos 28 horas, estou falando em escala, a Austrália 34 horas, Canadá 48 horas, então é uma regra que o Ministério está trabalhando duro para rever estas regras. Está tendo uma certa morosidade, mas existe um empenho muito grande do Ministério em fazer essa mudança para que nós possamos estar competitivos juntamente com os nossos concorrentes.
E explica um pouco para quem está nos assistindo qual é a dificuldade. Hoje nós estamos aqui, por exemplo, na região noroeste do estado de São Paulo. Novo Horizonte, nós vamos até São José do Rio Preto. Quantos quilômetros dá você embarcar um gado em São José do Rio Preto para o Porto de Santos, que é ali, é do lado? Sim. Nós estamos falando de pista dupla, estamos falando de primeiro mundo aqui em termos de logística. Qual é a dificuldade que o produtor tem sentido em relação a essa morosidade do Ministério? O quanto isso está bloqueando? Onde que isso está afetando? Isso está afetando fortemente São Paulo, porque apesar de São Paulo ter as melhores rodovias, as melhores condições, as melhores EPS do Brasil, essas 8 horas limita São Paulo. Que é 8 horas da chegada no porto. Da chegada no porto. Então o bem-estar animal, que todo mundo que trabalha com animal é porque gosta de animal, senão estaria em outra atividade. É uma confusão que algumas pessoas fazem. Essas 8 horas limita e tira grande parte de São Paulo desse mercado. Sendo que o bem-estar animal ficou baseado somente em 8 horas. Não na estado ou score corporal que o animal chega no porto. Que é muito importante. Explica um pouquinho isso para quem está assistindo aqui, que é importante falar. Ou seja, seria muito mais importante uma avaliação técnica de um animal a hora que ele estivesse desembarcando no porto, ver a hidratação, contusão, fratura, lesão. Ou seja, um animal chegou hidratado, bem, em perfeitas condições, eu acho que o tempo tem pouca relevância. Aliás, já existem vários trabalhos sobre isso. O mais importante é da Temple Grandin, que é a maior autoridade em bem-estar animal do mundo, falando que tem quase zero de relevância o tempo de viagem em relação ao bem-estar animal. Outros parâmetros são mais importantes. Eu tenho certeza, nós temos uma ministra da Agricultura fantástica, Tereza Cristina, eu tenho certeza que junto com o Ministério o pessoal vai trabalhar para começar a tentar ajudar e a solucionar isso, mas eu queria que você deixasse para eles aqui todos, e é importante nós como classe produtora, dizer exatamente onde está apertando o calo disso daí, né? O quanto isso está influenciando no resultado financeiro. Então assim, vamos a grosso modo, quantos quilômetros, quanto tempo eu demoro hoje para pegar de São José do Rio Preto para Porto de Santos? Eu vou falar a média das EPS que estão próximas de Rio Preto e que a maioria das EPS do estado de São Paulo. Que é o estabelecimento para embarque. Seria aí de 560 a 620 quilômetros. O cara pega um trânsito no caminho. Isso. E isso representa, para fazer uma viagem com um bem-estar animal, você não pode acelerar, você não pode brecar muito rápido, você pode pegar um trânsito no caminho, pode ter um problema. Então, uma condução mais cautelosa, pensando em bem-estar animal, ela vai fazer em 11 horas e 30, 11 horas e 40. Quer dizer, não estamos falando de nenhum absurdo aqui colocar num sistema mais 4, 5, 6 horas de tolerância, até porque o cara para o caminhão, desce, olha como é que tá, anda, se precisar hidratar gado, chega bem. Tudo isso é para não ter correria, para chegar melhor. É o contrário do que as pessoas entendem. Sem dúvida. Eu cito um exemplo até. Se a gente estiver fazendo uma viagem de 8 horas e você estiver passando mal uma coisa, você pode parar para tomar uma água, tomar um remédio, uma coisa, ou você vai se sentir melhor. No animal, se cair numa freada brusca, porque às vezes alguém vai ter que fazer num determinado horário, é melhor parar, olhar e ter o cuidado e o zelo com o animal. E com um pouco mais de tempo, você vai ter um pouco mais de condição, de zelo, de cuidado. Que é um tempo que não vai influenciar no resultado final, como você disse, em termos de hidratação, score corporal, de chegada do animal. Eu acho que essas informações são extremamente relevantes e fica aqui o recado para quem está nos assistindo da importância que o produtor rural tem e do cuidado que ele tem com o bem-estar animal, com a produção daqueles animais que ele está destinando para o consumo, e o Ministério, a importância do Ministério e do governo, de todos os órgãos de classe, de ajudar nesse processo, porque a gente só está pedindo para poder produzir, né, Edilson? Sem dúvida. Tem um outro aspecto importante, além de poder produzir e o mercado, a demanda está muito forte, o Brasil é que pode suprir essa demanda. Muitas EPS e muitos exportadores, como é o meu caso, têm contratos a serem cumpridos, com multas pesadíssimas. Ou seja, além da gente
ter que arcar com uma multa que é pesada, o não honrar um contrato lá fora, não fica bem para a imagem tanto do exportador, dono da EPE e para o país num contexto geral. Diogo, eu queria que você, antes da gente entrar nas considerações finais, falasse um pouquinho mais hoje do momento lá do confinamento, como é que tá, você que há tanto tempo se dedica à atividade, tem uma história tão bonita nisso, e aliás tem um dos confinamentos num dos locais mais bonitos que eu conheço. Obrigado, a gente tem um trabalho a longo prazo, até em parceria com o Fernando Costa, que é o nosso professor lá, mas nós estamos fazendo uma coisa hoje, indo um pouco contra o que se preconiza. Por termos, ao longo dos anos, voltado todo esse esterco, que é rico em NPK e com um pH mais alto, então a gente tem um solo na região do confinamento, que dá suporte ao confinamento, de excelente qualidade. Hoje, com a saturação de base, pH, o irmão do pH, com a saturação de base tudo acima de 80. A matéria orgânica acima de 2 e a maioria dos pastos acima de 200 ppm de fósforo. Esse trabalho nós começamos há 15 anos, eu e o Fernando Costa, começando fazendo análise, voltando esse esterco, e agora começamos a colher o resultado. Que show! E hoje você trabalha dentro do sistema Mateus de confinamento com a EPE, que são os estabelecimentos, né, o pré-embarque. Você continua também guardando bois? Como é que está o dia a dia dessa guerra? Continuo. Tem uma parte que transformou em EPE e o resto continua em confinamento. E não para. Esse ano de 2019 está acabando aí, mas eu gostaria que você deixasse um recado para todos os nossos amigos, produtores, pessoas que vão nos assistir aqui de você, que é um produtor, para eles que estão pensando não só no 2019. O que nós temos que fazer de lição de casa 19, 20, para o Brasil ter sucesso e eles terem sucesso? Olha, eu acho que é um momento difícil, não difícil para o Brasil. O cenário global está adverso. Nós estamos vendo a eclosão de um início de uma crise global. Talvez os bancos centrais consigam atenuar essa crise, porém eu vejo um descolamento do Brasil em relação ao resto do mundo. Eu acho que no momento, desde grandes investidores, grandes fundos, o país a se investir, a colocar dinheiro, a acreditar, é o nosso país, é o Brasil. Eu concordo com você. Bom, você quer saber um pouquinho mais? Eu vou passar aqui agora os contatos do Diogo aqui para você entrar em contato. Se tem algum WhatsApp, Diogo, algum contato que a gente pode, alguém queira conversar com você, entrar em contato? Sim, sim. Com um e-mail, por favor. Telefone. Vai estar aqui na barra, ó. Correto. O telefone do meu escritório é 17 3542 3332 e o celular que eu uso, o WhatsApp, é 17 também o código, 99716-5988. Bom, se quiser um e-mail também, pode passar o e-mail, diogojcastilho@hotmail.com. Perfeito. Pessoal, esse Conversa Produtiva é fantástico, com uma pessoa que há tanto tempo se dedica à pecuária, traz resultados, gera emprego, gera carne de qualidade e acredita no Brasil. Diogo Castilho vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a todos vocês e deixar o meu grande abraço. Diogo, muito obrigado. Eu que agradeço.